Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo dois crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? E por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é esse instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração dessa felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é.
Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato, a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa, quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança.
Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza. Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão ali, ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver.
O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor nesse momento. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que Ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com Ele. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência.
Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus, porque ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue,
examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. Então, o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta, porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha, mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós.
mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus, e depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia. Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Eu estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o Debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, eu falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus.
Não era para ir nessa hora porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não, não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa. Como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. Eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou. Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência, eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura. Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. E é muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte
do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo. Se ele me quer assim, justamente. Se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus, a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, não aquele condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização daquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nem o esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim. Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito e qual é a raiz dessa rejeição, eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só para a gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. Diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo. Porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. É verdade. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando.
Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, não de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedor de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla a vida. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando, eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida é. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E aí você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente acha, a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer à vida. Dela. Está cansado? Transgredir é descansar, já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado? Fique. Neste tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado. Eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado, não. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando dela. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. Ele está aqui, e a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou de pensar nisso. Quando você nasceu, você fez isso.
começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar assim. Não se renovará. Então, é o mesmo movimento. Vida e morte. Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa: ninguém tem obrigação de nos fazer felizes. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, que conta. Você se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. Fica. É o que basta. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena,
mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução desse problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente, por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu o tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? O livro, Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, é uma reflexão justamente sobre isso tudo que eu estou falando com você. Na verdade, é um retrato dos nossos dias. O personagem que tem aqui, que conversa com sua consciência, é um pouco de todos nós. E aqui há um momento em que a consciência mostra para ele que nem sempre o nosso jeito de ser é livre. Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo. E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Volto ao retiro. Então, quando eu tenho um grupo ali de 20 pessoas no máximo para viver 2 dias de retiro comigo, qual é a nossa maior dificuldade? Desligar-nos do mundo que nos estimula. Volto a dizer, sempre justificados. Dá um intervalo entre uma palestra e outra, em vez de sair, contemplar aquela natureza maravilhosa que nós temos, respirar um ar puro, que isso faz falta. Eu, quando subo a Campos do Jordão, que é um dos meus lugares preferidos no mundo, quando eu respiro aquele ar, quando eu olho para aquela, eu esqueci como é que chama, é uma coisinha vermelha que dá nos cascos das árvores. Não sei se aquilo é um fungo, é uma bactéria, que é? Líquen. O que é isso, um líquen? É um fungo? Um líquen. Joga aí no Google para a gente saber. Só dá em lugares em que o ar é puro, não é isso? Eu fico tão feliz de ver que tudo lá tem líquen nas árvores. Aí eu respiro profundamente. Por quê? Ali eu estou vivendo todos os rituais que o meu corpo precisa para o desligamento. Tudo aquilo que me cansa. Então, às vezes, as pessoas ficam penduradas na ponta das árvores para ver se elas pegam um sinal. Tamanha ansiedade de saber o que está acontecendo. Nós temos uma pretensão de comandar o mundo que é uma coisa absurda.
Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Deixa lá seu filho se virar um pouco com seus filhos. Às vezes a casa vai ficar até melhor sem você lá. E quando você voltar, eles vão perceber o quanto você é importante dentro daquele contexto. Deixa as pessoas sentirem um pouco a sua falta. Não insista com a sua presença. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Estamos todos muito condicionados. Todos muito condicionados a ter respostas rápidas o tempo todo, a responder porque o outro vai nos enchendo aquela caixa de mensagem, vai enchendo. E você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe. Minha gente, nós estamos exaustos. E essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. Nós vamos para o nosso quarto, o livro fala disso. Nós levamos o nosso invasor autorizado, que é o celular. Deitamos com ele. Aquele momento que deveria ser dedicado a um livro, acender uma velinha, um cheirinho no quarto, para a gente poder relaxar, tomar um banho com mais consciência daquilo que está acontecendo, da água que nos purifica, do sabonete que tem um cheiro bom para nos ajudar a descansar. Não vivemos nada disso. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer, sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. Quando precisamos viver a ritualidade que nos descansa, que nos joga para dentro para favorecer uma vida interior, não. Nós ficamos com os nossos joguinhos, os nossos celulares, que são dispersos, que ocupam o lugar de uma leitura, que ocupam o lugar disso, aquilo, e sempre justificados. Respondendo um e-mail, deitamos na cama com aquela luz acesa em cima dos nossos olhos, sempre justificados, volto a dizer. Uma rotina que vai nos brutalizando. Sim, porque nós vamos ficando cada vez mais brutos. Sensibilidade, minha gente, não basta ter, é preciso educá-la. Da mesma forma como se educa o desejo. Você educa o desejo de uma criança. Você educa o paladar de uma criança. Semana passada estava essa discussão boa lá no Twitter. Posso forçar o meu filho a comer uma coisa que ele não gosta? Olha, eu sou da seguinte opinião, que se você sabe que aquele alimento é fundamental para a saúde do seu filho, seria muito bom que ele aprendesse a comê-lo. Muito bem, como pai e como mãe, que de nada adianta você proibir o seu filho, se você não convencê-lo de que a proibição está a favor dele. É para o meu bem. Se o seu filho não estiver convencido de que a proibição é favorável a um crescimento pessoal, assim que você virar as costas, ele vai e desobedece. Não é isso que nós queremos. Jesus não quer esse tipo de gente. O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu.
Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos neste caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado, não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente. Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando, alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher, Deus vai vencer ou Deus vai perder. É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina. É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território, onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade, onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão, ou você será um território, onde Deus não vai ter oportunidade de crescer. E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus é menor do que eu, é que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza
já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara. Você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença. Que se estão ou não estão. Mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos. De mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida das pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. A gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer, é preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia,
Ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça. E aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável.
ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco-espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todos que ouviram esta mensagem. Proteja e guarde esta pessoa, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze prosperidade,
paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como o verdadeiro templo do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.